Oliver Cromwell, uma figura que marcou profundamente a história, veio ao mundo em 25 de abril de 1599, na pequena cidade de Huntingdon, no condado de Cambridgeshire, na Inglaterra. Seu pai, Robert Cromwell, era um proprietário de terras influente na região, exercendo o cargo de juiz de paz, uma posição que conferia à família prestígio e respeito na comunidade local. Durante o reinado de Elizabeth I, Robert ainda ocupou uma cadeira no parlamento, representando Huntingdon em 1593. Os Cromwell pertenciam à gentry, uma classe social equivalente à burguesia emergente da época, e estavam entre as famílias mais abastadas da região. Sua mãe, Elizabeth Sevard, viveu o drama de perder 4 filhos antes que atingissem a idade adulta, incluindo 2 irmãos de Oliver que faleceram ainda bebês. Isso fez com que ele crescesse como o único herdeiro masculino em um lar dominado por mulheres. A família de Elizabeth tinha raízes poderosas. Seu tio-avô, Robert Sevard, havia sido o primeiro deão da Catedral de Ely em 1541, o que garantiu à linhagem renda estável por meio de arrendamentos lucrativos nas redondezas. Um marco decisivo ocorreu em 1636, quando o irmão de Elizabeth, Sir Thomas Sevard, faleceu sem herdeiros diretos, transferindo toda a fortuna familiar para Oliver, um evento que transformaria o destino da família. Elizabeth, aliás, havia se casado 2 vezes, primeiro com um homem que morreu em 1590, e depois com Robert Cromwell, em 1591, com quem teve 10 filhos. Ela viveu até os impressionantes 89 anos, falecendo apenas em 1654, muito depois da morte de Robert, em 1617, por volta de seus 50 anos. Mas a conexão dos Cromwell com a realeza não terminava aí. Através de Thomas Cromwell, irmão de Catherine Cromwell, casada com o trisavô de Oliver, Morgan ap William, a família tinha laços com um dos homens mais poderosos da corte de Henrique VIII. Na década de 1530, Thomas Cromwell, então principal ministro do rei, arquitetou a justificativa legal para o divórcio de Henrique e Catarina de Aragão, abrindo caminho para seu casamento com Ana Bolena. Aproveitando sua influência, ele ajudou parentes a adquirirem terras confiscadas da igreja durante a dissolução dos mosteiros, um processo que enriqueceu a família e marcou o início da reforma protestante na Inglaterra. Embora Thomas Cromwell tenha caído em desgraça e sido executado por traição em 1540, seu legado ecoou por gerações. As terras obtidas naquela época garantiram prosperidade aos Cromwell, e as transformações religiosas que ele ajudou a impulsionar seguiram moldando a sociedade inglesa séculos depois. No entanto, o estigma de seu nome ainda pesava. Por um tempo a família chegou a adotar o sobrenome Williams para evitar associações com o ministro desonrado. Oliver cresceu em uma Inglaterra dividida. Apesar dos avanços do protestantismo sob Elizabeth I, uma minoria católica radicalizada persistia, alimentada pela Contra-Reforma liderada pelo Papa. O clima de tensão explodiu no famoso complô da pólvora, em 5 de novembro de 1605, quando católicos extremistas tentaram assassinar o rei Jaime I e destruir o parlamento. Jaime, um protestante moderado, havia herdado o trono em 1603 após a morte de Elizabeth, que não deixou herdeiros. Seu filho, Carlos I, seguia a mesma linha religiosa, mas sua aproximação com práticas vistas como criptocatólicas só aumentaria o descontentamento. Enquanto isso, os puritanos, protestantes radicais inspirados nas teocracias de Calvino, como a de Genebra, ganhavam força. Eles rejeitavam veementemente qualquer resquício de catolicismo na Igreja da Inglaterra, defendendo um culto simples sem ostentação, baseado em uma interpretação literal do Novo Testamento. Para eles, séculos de doutrinas inventadas pelo papado haviam corrompido a fé cristã. Essa divisão religiosa, somada às tensões políticas, pavimentaria o caminho para a Guerra Civil Inglesa nas décadas de 1640 e para a ascensão de Cromwell como uma das figuras centrais do conflito. O reinado de Jaime I também foi marcado por atritos com o parlamento. Embora tenha herdado um tesouro robusto graças à austeridade de Elizabeth, seu gasto excessivo com festas na corte e favores a nobres esvaziou os cofres reais. Em 1610, seu conselheiro Robert Cecil tentou negociar um grande contrato, trocando a renda real por um valor fixo anual, o que na prática, daria ao parlamento controle sobre as finanças da coroa. Jaime, insatisfeito, dissolveu o parlamento em 1611, enterrando a proposta. Esses conflitos financeiros e religiosos foram o prenúncio das batalhas que viriam, opondo Carlos I ao parlamento anos depois. Nesse contexto turbulento, Oliver Cromwell teve uma educação irregular.
Após um ano em uma escola de gramática, ingressou no Sydney Sussex College, em Cambridge, em 1616. No entanto, a morte do pai no ano seguinte o obrigou a abandonar os estudos para assumir a responsabilidade pela mãe viúva e as irmãs. Nesse período, acredita-se que tenha frequentado o Lincoln's Inn em Londres, uma das tradicionais escolas de direito da época, e também um reduto de ideais puritanos. Em 1620, casou-se com Elizabeth Bourchier, filha de um próspero comerciante londrino profundamente envolvido com a Igreja puritana. Essa união, aliada às suas próprias convicções cada vez mais evangélicas, solidificou sua identidade como um puritano fervoroso ainda na década de 1620. Para Cromwell e seus pares, a Igreja da Inglaterra permanecia contaminada por rituais e símbolos católicos, desde a decoração extravagante das igrejas até as vestes dos clérigos. Eles defendiam um culto despojado, centrado na palavra de Deus, livre das invenções teológicas que, segundo eles, distorciam o cristianismo original. Essa fé intransigente seria o alicerce de toda a sua vida e carreira. Quando Carlos I subiu ao trono em 1625, as sementes do conflito já estavam plantadas. Os puritanos, com Cromwell à frente, estavam destinados a se tornar a espinha dorsal da resistência contra a monarquia, e a história nunca mais seria a mesma. O reinado de Carlos I não seria apenas mais um capítulo na longa disputa entre a coroa inglesa e o parlamento, seria o catalisador de uma crise sem precedentes. Enquanto outros monarcas europeus abraçavam o absolutismo como um desígnio divino, Carlos governava com a convicção inabalável de que seu poder emanava diretamente de Deus, não de homens eleitos. Desde o início, ele cercou-se de um círculo fechado de conselheiros leais, ignorando deliberadamente a voz do parlamento. Para muitos, sua aparência frágil, marcada por uma saúde debilitada, possivelmente por raquitismo, era um sinal ominoso. Um rei fisicamente fraco não poderia sustentar o peso de um reino dividido, mas era sua escolha de aliança que verdadeiramente inflamava os ânimos. Ao desposar Henriqueta Maria, filha do falecido Henrique IV da França e irmã de Luís XIII, uma católica devota, Carlos plantou a semente da desconfiança entre os puritanos. Como se não bastasse, sua proteção a clérigos como William Laud, futuro arcebispo da Cantuária, confirmava os piores temores. Laud, um tradicionalista moderado, insistia em preservar rituais e hierarquias que, para os puritanos, não passavam de resquícios papistas disfarçados. A fé para eles deveria ser pura, despojada, não um teatro de pompas e intermediações humanas. Foi nesse caldeirão de tensões que Cromwell emergiu como uma voz incômoda. Em 1628, eleito para representar um Tyngle no parlamento, o mesmo assento que seu pai ocupará décadas antes, ele não hesitou em desafiar os bispos nomeados pelo rei. Sua argumentação era cortante. Por que precisar de clérigos como intermediários se a oração podia conectar o fiel diretamente a Deus? Em sua propriedade em East Anglia, enquanto a perseguição a pregadores puritanos se intensificava sob as reformas de Laud, Cromwell agia como um escudo, protegendo aqueles que ousavam pregar fora dos dogmas oficiais. Mas o parlamento, dividido entre a Câmara dos Comuns eleita e a dos Lordes hereditária, via-se constantemente sufocado. Quando Carlos I o dissolveu em 1629, iniciando um período de 11 anos sem representação, a chamada Tirania dos 11 anos, o silenciamento forçado só alimentou o ressentimento. Sem canais legítimos para expressar suas queixas, a elite política inglesa acumulava uma indignação que cedo ou tarde explodiria. Os anos 1930 foram de provação para Cromwell. A crise financeira o obrigou a vender terras e a mudar-se para uma fazenda arrendada em St. Ives, Cambridgeshire. Mas mesmo na adversidade, sua consciência puritana não vacilou. Enquanto cuidava dos assuntos locais, uma batalha interior o consumia. Em sua juventude, chegará a se considerar o maior dos pecadores, atormentado pela ideia de que sua própria vaidade e maldade o afastavam de Deus. Porém, ao chegar aos 30 anos, uma convicção inabalável tomou conta dele. Não era um pecador perdido, mas um eleito. Um instrumento divino em uma guerra espiritual contra católicos, papistas e até mesmo protestantes moderados, estes últimos, para Cromwell, tão perigosos quanto os primeiros, pois mascaravam a corrupção com meias medidas. Essa certeza moldaria cada decisão sua nas décadas seguintes. Embora ainda não se declarasse inimigo do rei, suas críticas aos bispos reais eram cada vez mais ácidas, e sua reputação como reformador radical crescia. A virada em sua sorte veio com uma herança inesperada, o legado de um tio que lhe permitiu recuperar parte de seu status na sociedade rural inglesa.
Mas o verdadeiro capital de Cromwell não era financeiro, e sim político e espiritual. Nos bastidores tecia alianças com os mais influentes reformadores protestantes e com nobres como os condes de Essex e Warwick, homens que, como ele, viam em Carlos I e em sua igreja um cavalo de Troia do catolicismo. Enquanto isso, os três reinos Inglaterra, Escócia e Irlanda fervilhavam. Na Irlanda, o vice-rei Thomas Wentworth, um absolutista implacável, esmagava tanto católicos quanto dissidentes protestantes em nome da coroa, enquanto arrecadava fundos para um rei que em Londres governava sem parlamento. Mas foi na Escócia que a faísca inicial se acendeu. Os escoceses, tão puritanos em sua essência quanto os ingleses mais radicais, abraçavam o presbiterianismo, uma fé descentralizada, onde as congregações locais, lideradas por presbíteros, rejeitavam a autoridade opressora de bispos. Quando Carlos e Laud tentaram impor seu controle sobre a igreja escocesa em 1637, a revolta foi imediata. As guerras dos bispos, como ficaram conhecidas, foram o primeiro golpe no tabuleiro que levaria à guerra civil. Derrotado pelos escoceses, Carlos viu-se forçado a convocar o parlamento pela primeira vez em 11 anos, em 1640. Cromwell voltou à cena, agora como representante de Cambridge, mas o rei, irritado com as exigências de reformas antes de qualquer auxílio financeiro, dissolveu o corpo em semanas, o parlamento curto. A humilhação viria em seguida. Na Segunda Guerra dos Bispos, os escoceses invadiram o norte da Inglaterra. Sem saída, Carlos teve que ceder. Convocou então o que seria conhecido como Parlamento Longo. Cromwell estava de volta. E desta vez, não sairia tão cedo. O ano de 1641 marcou o ponto de não retorno. A oposição no parlamento, liderada pelo implacável John Pym, apresentou ao rei a Grande Remonstrância, um documento contundente que exigia dezenas de reformas políticas, econômicas e religiosas em troca do apoio financeiro contra os escoceses. Carlos I, porém, recusou-se a ceder. Era o sinal de que a ruptura era inevitável. Cromwell, naquele momento, ainda era uma figura secundária nas tensões que fervilhavam, mas o palco estava sendo preparado para sua ascensão, e ele não demoraria a ocupá-lo. Em 1642, a crise explodiu. O rei, em um gesto de desafio sem precedentes, tentou prender 5 membros do parlamento. Cromwell não estava entre eles, pois seu nome ainda não ecoava com a força que viria a ter. Mas o ato foi a faísca final. Carlos I abandonou Londres para levantar um exército, deflagrando a Primeira Guerra Civil entre parlamentares e realistas. A guerra seria o campo de prova de Cromwell, o espaço onde ele transformaria sua fé inquebrantável e sua determinação feroz em poder real. Não havia indícios de que Cromwell aspirasse a ser um líder militar, até que a necessidade o obrigou a sê-lo. Em 10 de janeiro de 1642, com o rei já em fuga, ele obteve permissão da Câmara dos Comuns para formar uma milícia em defesa de sua região natal, Cambridgeshire. Não era um gesto simbólico. Cromwell cavalgou pessoalmente até as universidades de Cambridge para impedir que fundissem suas pratas e as transformassem em balas para o exército real. Quando a guerra irrompeu em agosto, ele recrutou um esquadrão de cavaleiros em Huntingdon, sua terra. Não era um homem de meia-tintas. Para ele, aquela não era apenas uma guerra política, era uma cruzada divina. A primeira grande batalha, Edgehill, em 23 de outubro de 1642, revelou as fraquezas de ambos os lados. Carlos I marchava de Shrewsbury rumo a Londres, buscando uma vitória rápida sobre o parlamento. O conde de Essex, à frente das forças parlamentares, interceptou as tropas realistas de Príncipe Rupert entre Banbury e Warwick. 30.000 homens se enfrentaram em um combate sangrento, mas indeciso. Os realistas abriram caminho em direção à capital, mas Essex reorganizou suas linhas, e o plano do rei de tomar Londres fracassou. Edgehill terminou em empate tático, e Cromwell, então um simples capitão sob o comando de Essex, chegou tarde demais para participar do confronto. Mas o que ele viu o inquietou profundamente. Em uma carta criticou abertamente os generais parlamentares, homens envelhecidos em guerras europeias, enquanto os realistas contavam com jovens nobres, filhos de cavalheiros e pessoas de qualidade. Era o início de um padrão. Cromwell não confia nos comandantes tradicionais. Sua desconfiança, aliada à sua própria ambição, o levaria, anos depois, a forjar o New Model Army ao lado de Sir Thomas Fairfax. Por enquanto, porém, ele ainda era um civil transformado em soldado. Mas um soldado como poucos. Sua primeira escaramuça em Lincolnshire foi um aviso do que viria. Perseguiu os inimigos em retirada por quilômetros, fazendo justiça sobre eles, como escreveu sem remorso.
Na batalha seguinte liderou uma carga de cavalaria que cortou a retaguarda realista, isolando seu comandante. Quando um de seus homens abateu o oficial inimigo já ferido no chão, Cromwell não apenas não o repreendeu como justificou o ato com uma referência bíblica, um golpe, debaixo das costelas como nos tempos do Antigo Testamento, onde os inimigos de Deus não mereciam clemência. Para ele, a guerra não era um conflito por poder, era uma batalha sagrada, e Deus claramente estava do seu lado. Em fevereiro de 1643, seu talento militar foi finalmente reconhecido. Promovido a coronel na Associação Oriental, Cromwell recrutou um regimento de cavalaria de elite. Não importava a origem ou a fé de seus homens, desde que fossem leais, disciplinados e bem treinados. Pagava-os pontualmente, armava-os com o melhor equipamento disponível e exigia obediência absoluta em troca. Quem jurasse era multado. Quem desertasse, açoitado. Quem fosse pego bêbado, preso no tronco. Os realistas zombavam dos parlamentares, chamando-os de rodeados cabeças redondas, em referência aos cabelos curtos dos aprendizes londrinos que apoiavam a causa. Cromwell não tolerava tal desdém. Em seu regimento, quem usasse o termo era punido sem piedade. O resultado? Uma máquina de guerra implacável. Enquanto a cavalaria realista se desorganizava após as cargas, os homens de Cromwell mantinham a formação, reformavam as linhas e voltavam ao ataque. Era disciplina convertida em vantagem letal. Nos meses seguintes, ele atuou nas regiões leste da Inglaterra, onde o parlamento tinha forte influência. Sua estratégia era defensiva, mas sua determinação ofensiva. Em 28 de julho, durante a Batalha de Gainsborough em Lincolnshire, Cromwell contra-atacou os realistas de Yorkshire em um momento crítico, reformando suas tropas sob fogo. Ao lado de Fairfax, não apenas repeliu o avanço inimigo como avançou para o oeste, sitiando e ocupando Newark, em Nottinghamshire. As vitórias, ainda que locais, foram suficientes. Com Fairfax, Cromwell convenceu o parlamento a investir em um novo exército, não apenas para defender o leste, mas para levar a guerra ao coração do território realista. Sob o comando do conde de Manchester, Edward Montagu, a nova força foi organizada na primavera de 1644. Mas Cromwell já não se contentava em obedecer. No parlamento, usava sua tribuna para denunciar a incompetência dos comandantes aristocráticos, frustrado com a passividade das tropas parlamentares. Alguns o acusavam de ambição desmedida, de usar sua posição política para minar rivais. Ele não se importava. Sua retórica inflamada ganhou adeptos, e logo foi promovido a tenente-general, segundo em comando sob Manchester. Com o leste seguro, o exército de Manchester avançou para o norte, rumo a Yorkshire. E Cromwell, agora com poder e prestígio, marchava ao seu lado, não mais como um mero capitão, mas como um líder cuja sombra já se estendia sobre o destino da nação. Era ali, nas terras selvagens de Yorkshire, que os destinos se entrelaçariam com a fúria da guerra. Os covenanters escoceses, agora aliados do parlamento contra a coroa, uniram suas fileiras às de Fairfax, inflando o exército parlamentar a um colosso de 24.500 homens. Do outro lado, o príncipe Rupert, comandante-chefe realista, movia suas peças com astúcia. 17.500 soldados sob seu mando lograram afastar as forças combinadas do cerco a York, atraindo-as para um campo aberto onde a vantagem numérica poderia ser neutralizada. O palco estava armado. Na noite de 2 de julho de 1644, sob um céu carregado de presságios, as duas hostes se defrontaram em Marston Moor, a maior batalha da guerra até então. Os realistas, em menor número, dispuseram suas tropas em formação escalonada, confiantes de que o crepúsculo e os trovejantes canhoneiros esparsos adiaram o combate para o dia seguinte. Mas às 19h30, quando os homens de Rupert já se dispersavam para o jantar, os covenanters e parlamentares lançaram um ataque relâmpago. O trovão rasgou o ar no mesmo instante em que Cromwell, à frente da ala esquerda, avançou como uma lâmina. Ferido no pescoço por uma bala de pistole, ele mal teve tempo de estancar o sangue antes de voltar à refrega. Rupert, que o apelidara de Iron Cid pela teimosia inquebrantável, viu suas linhas cedendo e liderou sua cavalaria de elite para conter o avanço. Espadas chocaram-se em um turbilhão de aço e fúria, até que Cromwell, mesmo sangrando, segurou a investida até ser socorrido por um regimento escocês que flancou Rupert, forçando-o a fugir para um campo próximo, onde só a escuridão o salvou da captura. A noite caiu, mas a batalha não. Enquanto a tempestade desabava, os realistas ganharam terreno na ala oposta, repelindo uma carga de cavalaria parlamentar e esmagando a infantaria covenanter.
Mas Cromwell, livre após dizimar as forças de Rupert, reorganizou seus homens com uma disciplina de ferro. Com um golpe de mestre, lançou sua cavalaria contra as costas da cavalaria realista, aprisionando-a entre dois fogos, os escoceses à frente, seus homens por trás. O cerco estava completo. Na fase final, enquanto a lua iluminava o campo juncado de corpos, Cromwell reuniu suas tropas uma última vez e arremeteu contra o que restava da infantaria realista no centro. Em 2 horas de caos ensurdecedor, Marston Moor foi decidido, 4.000 realistas mortos, 1.500 capturados. Os parlamentares, em contraste, perderam apenas 300 homens. A vitória não foi apenas tática, foi um terremoto estratégico. O norte da Inglaterra agora pertencia ao parlamento, e Cromwell emergiu como o gênio militar que mudaria o curso da história. Mas a glória não apaziguou sua impaciência. Quando Fairfax recuou para o leste em vez de perseguir os realistas no sul, Cromwell o criticou abertamente. A fratura entre os dois, momentaneamente cicatrizada, reabriu-se em Nevory em outubro, onde a hesitação de Manchester e a falta de ímpeto para capturar o rei Charles e confirmaram suas suspeitas. Muitos no parlamento não queriam vencer, queriam um acordo, um retorno à normalidade monárquica. Para Cromwell, isso era traição. Ele não se calaria. No parlamento atacou Manchester, na Câmara dos Lordes foi atacado. Chegou-se a tramar seu impeachment por insubordinação, mas Cromwell, como sempre, transformou a defesa em ofensiva. Em dezembro de 1644, propôs a Self-Dealing Ordinance. Nenhum lorde ou membro do parlamento poderia reter um comando militar, eliminando assim a dupla lealdade que paralisava a guerra. Aprovada em abril de 1645, a medida varreu Manchester e Essex do campo de batalha, deixando o caminho livre para Cromwell e Fairfax. E então veio a New Model Army. Até 1645, as milícias locais, amarradas às suas terras, a seus senhores, às suas crenças, travavam uma guerra de meias medidas. Mas o novo exército forjado pela ordem e pelo fervor puritano seria diferente. 22.000 homens, disciplinados, móveis, leais não a um condado, mas a uma causa. Cromwell, como tenente-general e comandante da cavalaria, moldou sua vanguarda em uma máquina de guerra sem igual. Junto a Fairfax e a seu genro, Henry Ireton, eles criaram uma força que não apenas lutava, vencia. O verão de 1645 traria o desfecho. Quando Fairfax abandonou o cerco a Oxford para enfrentar Charles e em Naseby, o rei, confiante após tomar Leicester, não imaginava que ali, em um campo de Northamptonshire, seu reinado seria selado. 9.000 realistas contra 13.500 homens da New Model Army. As linhas se formaram. E Cromwell, mais uma vez, preparava-se para escrever o futuro com sangue e aço. A manhã de Naseby amanheceu envolta em um manto de névoa espessa, tão densa que os homens mal podiam distinguir os contornos dos seus próprios companheiros. Mas Cromwell não precisava ver o inimigo para saber que a vitória já estava escrita. Quando as divisões centrais de infantaria se chocaram após o avanço realista, o campo se transformou em um caldeirão de ferro e fúria. E foi ali, na asa direita, que o destino se inclinou para sempre. Enquanto a infantaria lutava corpo a corpo no centro, Cromwell esperou. Não era um homem de impulsos, era um estrategista que sabia o valor do momento certo. Quando a cavalaria realista, tardia e desorganizada, finalmente carregou, seus homens a esmagaram como uma marreta sobre vidro. Mas não parou por aí. Com suas linhas secundárias que havia mantido em reserva com uma paciência quase sobrenatural, Cromwell executou um movimento que entraria para a história. Um flanco envolvente, uma manobra de precisão cirúrgica que fechou a armadilha atrás das linhas realistas. Os soldados do rei, cercados, começaram a render-se em massa. Enquanto isso, a cavalaria de Rupert, após perseguir os parlamentares em fuga até os bagagens realistas, encontrou-se isolada, inútil, presa em sua própria armadilha. O rei, instado a liderar uma carga desesperada para salvar sua infantaria do massacre, hesitou. Quando Rupert voltou, foi apenas para testemunhar o desastre e recuar. Ao final do dia, os números falavam por si: 1.000 realistas mortos, 4.500 capturados. Os parlamentares? Apenas 400 baixas. Uma vitória tão esmagadora que até os céus pareciam aprová-la. Mas a guerra não se limita aos campos de batalha. Quando os vencedores avançaram sobre o trem de bagagens realista, o que se seguiu foi um dos capítulos mais sombrios daquela guerra sem piedade. Cerca de 100 mulheres, algumas diziam ser galesas, outras confundidas com irlandesas católicas ou até mesmo prostitutas armadas com adagas, foram massacradas, seus rostos desfigurados em um frenesi de violência que mancharia para sempre a memória daquele dia.
Se Cromwell teve parte nisso, a história não registra. Mas o que importava era o resultado. Em junho, na Batalha de Langort, os últimos vestígios do exército real foram varridos. O rei, agora um fugitivo, buscou refúgio entre os escoceses, apenas para ser traído por eles, vendido ao parlamento por uma soma em dinheiro como um bem qualquer. Em janeiro de 1646, o parlamento recompensou Cromwell com terras que lhe renderiam 2.500 libras anuais. Não era um pagamento. Era o reconhecimento de que ele havia se tornado algo mais que um general. Era a mão de Deus em ação. Sua comissão na New Model Army foi renovada, e com Fairfax, ele voltou seus olhos para Oxford, a última fortaleza realista. A cidade, símbolo da resistência monárquica, caiu não pela força bruta, mas pela vontade inquebrantável de um homem que via cada vitória como um mandato divino. Quando as portas se abriram, Cromwell não se contentou em tomar a cidade. Tornou-se chanceler da universidade, preenchendo os cargos-chave com seus aliados, como um arquiteto reconstruindo as fundações de uma nova ordem. Mas o parlamento, agora sem um inimigo claro, começou a tremer. Temiam o exército que haviam criado. Temiam os radicais em suas fileiras. Temiam, acima de tudo, o poder que haviam colocado nas mãos de homens como Cromwell. Em março de 1647, quando os rumores de desmobilização do exército circularam, Cromwell sentiu a traição como um golpe nas costas. Nomeado comissário parlamentar, tentou mediar, tentou encontrar um caminho entre a gratidão devida aos soldados e o medo dos políticos. Até que em junho, o parlamento cruzou a linha, contratou soldados escoceses para protegê-los, uma afronta que não podia ser ignorada. Cromwell abandonou Londres. E quando falou não foi como negociador, mas como um homem que havia escolhido seu lado: eu estou com o exército. Os meses seguintes foram um jogo de xadrez com peões de carne e osso. O rei, ainda um prisioneiro, tecia intrigas desde Hampton Court, sonhando com uma aliança escocesa que o devolvesse ao trono. Cromwell, por sua vez, oscila entre a prudência e a convicção. Em setembro, opôs-se aos que queriam romper as negociações com Carlos I. Em outubro, como presidente do Conselho Geral do Exército, jurou não ter preferências por nenhuma forma de governo, apenas pela justiça. Mas suas palavras eram um equilíbrio frágil. Ele sabia que o rei não poderia ser confiado. E quando, em novembro, Carlos fugiu de sua prisão e tentou negociar com os escoceses para levantar um novo exército, Cromwell entendeu: não havia mais espaço para meias medidas. Em 3 de janeiro de 1648, seu voto foi claro: nenhuma nova abordagem. Não haveria mais negociações. Não haveria mais concessões. A Segunda Guerra Civil estava prestes a começar, e Cromwell, mais uma vez, estaria à frente, não como um homem, mas como a espada de uma nação que havia decidido não mais curvar-se. A guerra não esperava por suprimentos nem por homens cansados. E Cromwell, mais uma vez, provou que a velocidade era sua aliada mais letal. Enquanto os escoceses avançavam em formação desorganizada, suas linhas esticadas pela pressa e pela falta de coordenação, ele golpeou primeiro, não com hesitação, mas com a precisão de um cirurgião que sabe onde cortar para fazer o inimigo sangrar até a rendição. As unidades avançadas escocesas foram esmagadas antes que o grosso do exército de Hamilton pudesse sequer se posicionar. No dia seguinte, Cromwell repetiu a manobra, flanco após flanco, até que a desordem se tornasse rotina e a resistência, uma memória distante. Em Warrington, em 19 de agosto, o resultado foi inevitável: 2.000 mortos, 9.000 prisioneiros realistas, contra apenas 100 baixas parlamentares. Não era uma vitória. Era um aviso. Enquanto Fairfax arrasava o último reduto realista no sudeste e o príncipe de Gales fugia para a Holanda, Cromwell olhava além das batalhas. O rei, mesmo acorrentado na ilha de Wight, ainda era uma ameaça. Suas cartas, suas promessas, seus jogos de poder, tudo isso provava que um homem como Carlos I não se rendia, apenas recuava para atacar novamente. E Cromwell, que já havia escrito ao governador da ilha com desconfiança crescente, agora sabia que não bastava prender o leão. Era preciso matá-lo. Os comandantes do novo exército modelo compartilhavam desse mesmo receio. Um rei vivo era um chamariz para a guerra eterna. A Escócia, ainda fermentando rebelião, sentiu o peso de sua mão. Cromwell marchou para o norte, restaurou a ordem com ferro e fogo, e depois voltou, implacável, para esmagar os últimos focos de resistência realista. Pontefract, o último bastião, caiu em novembro. Enquanto isso, em Newport, os presbiterianos do parlamento tentavam, mais uma vez, negociar com o rei, oferecendo-lhe termos generosos, restauração de terras, tolerância religiosa, tudo em troca de uma coroa enfraquecida.
Mas quando a notícia vazou, o ultraje foi imediato. O novo exército modelo, forjado no sangue e no suor da guerra, não aceitaria mais concessões. Para eles e para Cromwell, a traição era clara. O parlamento, fraco e dividido, estava disposto a vender a liberdade do povo por uma paz ilusória. Foi então que Henry Wretton, genro de Cromwell e uma das mentes mais afiadas do exército, redigiu a Remonstrance, um documento que não apenas acusava o rei, mas ousava declarar que até um monarca podia ser julgado por crimes contra seu próprio povo. A ideia era revolucionária e perigosa. Quando o parlamento se recusou a sequer discutir o texto, a paciência se esgotou. Em 2 de dezembro, o novo exército modelo entrou em Londres não como convidado, mas como dono de seu destino. E ainda assim os parlamentares teimaram. Votaram por continuar as negociações com Carlos I, ignorando a vontade daqueles que haviam ganho a guerra. A resposta veio 4 dias depois. Sob o comando do coronel Thomas Pride, as tropas expurgaram a Câmara dos Comuns com a eficiência de uma limpeza cirúrgica. Deputados realistas moderados corruptos, todos foram arrastados para fora, substituídos por homens leais à causa radical. Homens que não tremiam diante da ideia de cortar a cabeça da monarquia. Cromwell chegou a Londres no dia seguinte. Apoia a purga? Sim. Sabia dela com antecedência? Isso pouco importava agora. O que importava era o resultado, um parlamento reduzido, purificado, pronto para agir. O Rump Parlament, como ficaria conhecido, não precisava mais de reis nem de lordes. Era o poder supremo, e pela primeira vez na história, declarava-se capaz de julgar um monarca. Em 20 de janeiro de 1649, o rei Carlos I foi levado a julgamento. Acusado de traição contra seu próprio povo, ele se recusou a reconhecer a autoridade do tribunal. Não importava. A sentença já estava escrita. Culpa. Em 27 de janeiro, a condenação à morte foi decretada. 3 dias depois, diante de uma multidão em silêncio, o machado desceu. Uma só pancada. A cabeça do rei rolou e, com ela, um século de tirania potencial. Vou de uma coroa corruptível para uma incorruptível foram suas últimas palavras. Mas a coroa que Cromwell e seus homens ergueram não era de ouro nem de prata. Era de leis. De um parlamento soberano. De uma república, a Commonwealth, onde o bem comum prevalecia sobre o capricho de um homem. A Inglaterra havia dito não ao absolutismo que engolia a Europa, onde reis como Luís XIV proclamavam Elietata, Semoi, enquanto esmagavam qualquer sombra de liberdade. Aqui o Estado não era um homem, era o povo. Mas a vitória não trouxe paz. Os Levelers radicais que sonhavam com uma sociedade sem hierarquias, se rebelaram dentro do próprio exército. Mutinis e romperam. A Irlanda, ferida e revoltada, chamava por sangue. Cromwell sabia, a guerra não terminara com a morte do rei. Ela apenas havia mudado de forma. E em setembro de 1649, ele embarcou para a Irlanda, não como um conquistador, mas como o executor de uma sentença que a história já havia ditado. A Irlanda não fora apenas um palco secundário da guerra, fora o seu laboratório mais cruel. Em outubro de 1641, quando a rebelião católica irrompeu como uma chama avivada pela fraqueza de Carlos I, o país tornou-se o espelho distorcido dos conflitos que dilaceravam a Inglaterra. Os rebeldes sonhavam com uma Irlanda livre do jugo protestante, com a restauração do catolicismo como força dominante, e por pouco não deceparam a cabeça do poder inglês ao falharem em tomar Dublin. Mas o que perderam na capital ganharam em terra. Connacht, o oeste selvagem de Ulster, as planícies centrais e o sul de Minster caíram sob o domínio da Confederação Católica, que ergueu em Kilkenny não apenas uma capital, mas um desafio direto à ordem que Londres tentava impor. Os historiadores hoje não falam mais de uma guerra civil inglesa. Esse termo, estreito e enganoso, foi enterrado pelo peso da verdade. O que ardeu entre 1637 e os anos 1650 foi uma guerra dos três reinos, um incêndio que consumiu Inglaterra, Escócia e Irlanda em uma única conflagração de fé, poder e vingança. E quando o machado caiu sobre o pescoço de Carlos I, Cromwell soube que a Irlanda não era uma ferida a ser curada, mas um câncer a ser extirpado. Para ele, aquela não era uma campanha militar, era uma cruzada. Os católicos irlandeses aliados ao Papa e às cortes europeias, haviam se tornado o símbolo vivo da traição, da heresia, da ameaça que pairaria eternamente sobre a Inglaterra puritana se não fossem esmagados. Junto de Henry Wretton, seu genro e braço direito, Cromwell passou meses forjando um exército não para conquistar, mas para arrasar.
12.000 homens da New Model Army, a máquina de guerra mais disciplinada da Europa, embarcaram em agosto de 1649 com uma missão clara: reconquistar a Irlanda não para o parlamento mas para Deus. O primeiro golpe foi contra Drogheda. A cidade, a poucas milhas de Dublin, era um espinho cravado no flanco dos parlamentares. Suas muralhas, antes leais à coroa, agora desafiavam abertamente o novo regime. Cromwell, como ditava a honra da guerra, ofereceu rendição. Os defensores, orgulhosos ou desesperados, recusaram. Foi então que o inferno desceu sobre eles. Na tarde de 11 de setembro, as baterias parlamentares abriram brechas nas muralhas. Quando a infantaria irrompeu pelas fraturas, não houve clemência. Soldados foram abatidos onde se erguiam, civis, homens, mulheres, crianças, foram cortados sem distinção. Em 24 horas, Drogheda deixou de ser uma cidade para se tornar um aviso. 3.500 corpos jaziam nas ruas, a maioria soldados, mas 700 a 800 eram almas que nunca empunharam uma espada. Um mês depois, Wexford repetiria o script: mais sangue, mais gritos, mais uma página escrita a fogo na memória irlandesa. Os massacres não foram acidentes. Foram escolhas. Cromwell não ordenou o extermínio dos civis, mas também não o impediu. Quando seus homens, embriagados por anos de propaganda anticatólica que pintava os irlandeses como demônios sedentos de sangue protestante, desceram sobre Drogheda e Wexford, ele deixou a fúria correr solta. Não era um plano premeditado, mas uma permissão tácita, a indiferença de um homem que via na violência não um crime, mas uma limpeza necessária. O mundo da época conhecia bem aquelas cenas. A Guerra dos 30 Anos havia ensinado à Europa que a piedade era um luxo, e a vingança, uma moeda corrente. Mas Cromwell, o Lorde Protector que ainda não existia, carregaria para sempre o peso daqueles dias. Não como um carrasco, mas como um juiz que deixou a espada cair sem erguer a mão para detê-la. Depois de Wexford, algo mudou. Quando Kilkenny, a capital dos confederados, caiu em março de 1650, não houve repetição do banho de sangue. As rédeas foram puxadas. As ordens endurecidas. Talvez a consciência tivesse mordido. Talvez a estratégia tivesse falado mais alto. Mas a Irlanda já estava quebrada. Ireton ficou para terminar o trabalho, enquanto Cromwell voltava os olhos para outro fantasma do passado, a Escócia. Lá, o filho do rei morto, Carlos II, tecia sua própria teia. Coroado pelos escoceses, que apesar de todas as divergências religiosas, recuaram horrorizados ante o regicídio inglês, o jovem Stuart preparava seu retorno. E Cromwell, agora capitão-general do exército parlamentar, sabia que a história não perdoaria um segundo erro. Em maio de 1650, ele marchou para o norte. A Escócia, como a Irlanda, seria uma lição. Mas desta vez, o inimigo não se esconderia atrás de muralhas. Ele viria de frente. E em Dunbar, no frio alvorecer de 3 de setembro, Cromwell provaria mais uma vez que Deus, quando queria, lutava ao seu lado. David Leslie, o comandante escocês, reorganizou suas forças em Stirling. Mas quando Carlos II pisou em solo escocês, não era a batalha em sua própria terra que ele desejava, era Londres. O jovem Stuart sonhava em marchar sobre a capital, arrancando o apoio dos realistas ingleses pelo caminho, como um raio que cortasse o céu de verão. Leslie, embora relutante, cedeu à estratégia do rei. E assim, em uma corrida contra o tempo, os escoceses lançaram-se para o sul, apostando que Cromwell ainda estaria preso nos pântanos e colinas do norte. Eles estavam errados. Em 8 de agosto de 1651, Carlos II e Leslie chegavam a Penrith, com uma vantagem surpreendente sobre Cromwell na disputa pela estrada de Londres. Mas o Lorde General não era homem de subestimar um adversário. Enquanto os escoceses avançavam, o Conselho de Estado já havia mobilizado as Trainebands de Londres, milícias disciplinadas, endurecidas pela guerra, e regimentos de condados leais que marchavam para interceptar o inimigo em Warrington. Quando os dois exércitos se encontraram, os parlamentares recusaram o combate aberto. Em vez disso, recuaram passo a passo, como um lobo que conduz a presa para a armadilha, mantendo os escoceses sempre à vista, sempre à distância de um golpe. Cromwell, porém, não se limitou a perseguir. Deixou parte de suas forças para terminar o que restava da resistência na Escócia e, com o resto, lançou-se em direção ao sul como um furacão. Enquanto isso, um destacamento de cavaleiros avançados foi enviado para hostilizar a retaguarda escocesa, cortando suprimentos, espalhando o caos. Quando Carlos II percebeu que a estrada para Londres estava bloqueada e que as garras de Cromwell se fechavam ao redor de seu exército, o sonho do trono desmoronou em pânico.
Abandonou a marcha sobre a capital e ordenou a retirada para Worcester, terra que nas campanhas de seu pai, fora bastião realista. Mas em 22 de agosto, quando os escoceses chegaram à cidade, não encontraram aliados, apenas portas fechadas e olhares hostis. Para o povo comum, eles não eram libertadores, mas invasores estrangeiros. E Cromwell não dava trégua. Enquanto Carlos II se entrincheirava em Worcester, o Lorde-General esmagava os últimos reforços realistas em Vigan Lane, em 25 de agosto. Quando finalmente chegou à cidade, em 3 de setembro de 1651, seu exército de 28.000 homens cercava os 16.000 escoceses como uma serpente prestes a sufocar sua presa. Cromwell dispôs suas tropas em um arco de 4 milhas, uma foice pronta para ceifar. E quando a batalha começou, não hesitou. Liderou pessoalmente o assalto sobre as pontes de barcas que seus engenheiros haviam construído na calada da noite. Os realistas tentaram quebrar sua linha com uma investida desesperada, mas Cromwell, como sempre, viu a ameaça antes que ela se concretizasse. Virou suas tropas, esmagou o flanco inimigo e empurrou os sobreviventes de volta para as ruas de Worcester, onde a carnificina foi implacável. Ao final do dia, 3.000 realistas jaziam mortos. Outros 10.000 capturados, muitos deles enviados como servos contratados para as colônias inglesas, uma sentença que na prática não diferia da escravidão. Os parlamentares, em contraste, perderam apenas 700 homens. A Terceira Guerra Civil terminara em uma vitória tão esmagadora que até os republicanos mais ferrenhos teriam de admitir. Era um triunfo mancado. Porque enquanto o campo de batalha ainda fomegava, Carlos II escapava. Mais uma vez, o Stuart fugia para o exílio, deixando para trás um reino que não era seu ainda. Em 1652, a Irlanda e a Escócia estavam de joelhos. Cromwell declarou ambas partes da Commonwealth, unidas sob o jugo do parlamento inglês. Uma anistia foi proclamada, mas o exército, que tanto sangue derramara pela causa, não se contentava com migalhas. A corrupção ainda apodrecia nos corredores do poder e os soldados que haviam deposto um rei não tolerariam que seus sacrifícios fossem traídos por homens que negociavam favores como se a revolução fosse um mercado. Cromwell, que em 1649 purificara o parlamento com a espada, agora se via diante do mesmo dilema. Inicialmente manteve-se neutro, como se a história não o estivesse observando. Mas quando a podridão se tornou insuportável, agiu. Em 20 de abril de 1653, mosqueteiros invadiram a Câmara, expulsando os deputados acusados de venalidade. Em seu lugar, uma Assembleia de Santos, o pequeno parlamento ou Parlamento dos Santos, como foi chamado com escárnio, seria a nova voz de Deus na terra. Mas até os puritanos mais fervorosos não conseguiram governar sem se rasgar em disputas. 6 meses depois, o experimento ruía por seu próprio peso, afogado em brigas teológicas e medos de que a radicalidade desmoronasse o pouco que restava da ordem. Talvez fosse o cansaço da guerra. Talvez a memória dos corpos empilhados em Dunbar e Worcester. Ou quem sabe o receio de que, sem um freio, a república se afogasse no mesmo caos que havia destruído a monarquia. Cromwell, o homem que assinará a sentença de morte de um rei, agora via com clareza amarga, a moderação, e não o fanatismo, era o único caminho para reconstruir uma nação dividida. E assim, quando em 16 de dezembro de 1653 o chamaram para ser Lorde Protector da Inglaterra, Escócia e Irlanda, ele aceitou, não sem hesitação, não sem o peso de saber que mais uma vez a história o julgaria não pelo que sonhara, mas pelo que fizera. O instrumento de governo lhe deu poderes amplos, mas não absolutos. Um Conselho de Estado o assessoraria, um parlamento seria convocado a cada 3 anos. E Cromwell, o antigo fazendeiro de Huntingdon, agora governava com a mesma mão de ferro com que liderara exércitos. Reformou a igreja, impôs a tolerância religiosa, até mesmo aos judeus, expulsos da Inglaterra séculos antes, permitiu o retorno. Reestruturou a justiça, nomeando juízes íntegros onde antes reinava a venalidade. Nas escolas, estabeleceu padrões rígidos, abrindo portas para a crescente classe média que surgia das cinzas da guerra. E enquanto mantinha seu posto como chanceler de Oxford, sonhava mais alto. Em 1657, assinou a carta que criaria a Universidade de Durham, um farol de saber no norte selvagem. Mas o homem por trás do título era uma contradição. Em casa, um marido devoto, um pai que chorara a perda de 2 filhos, Robert e Oliver, levados pela doença quando ainda jovens, um deles, o pequeno Oliver, ceifado pela varíola depois de já ter vestido o uniforme parlamentar.
Essas dores, somadas à sua fé puritana austera, escureciam seu olhar, alimentavam uma melancolia que o perseguia como uma sombra. Na política, porém, era outra criatura, impaciente e explosivo, capaz de dissolver um parlamento com um gesto quando suas ordens não eram cumpridas. Às vezes até seus inimigos deviam reconhecer, ele se assemelhava ao rei que decapitaram. Mas enquanto Carlos I governara por direito divino, Cromwell fazia-o por uma convicção ainda mais implacável, a de que só ele podia salvar a Inglaterra de si mesma. Mas governar como Lorde Protetor não seria uma tarefa simples para Cromwell. O caos político e religioso dos anos 1640 havia aberto as portas para uma proliferação de seitas e facções que ameaçavam a própria essência da ordem, que ele pretendia impor. Alguns eram desdobramentos do protestantismo, grupos puritanos que, embora divergissem em doutrina, ainda podiam ser tolerados ou contornados. A vitória na Guerra Civil e a subjugação da Irlanda haviam esmagado a ameaça católica na Grã-Bretanha por uma geração. Mas o problema agora não vinha dos antigos inimigos, e sim de uma nova onda de radicalismo que brotava das cinzas da Revolução. Entre eles, os mais conhecidos hoje eram os Quakers, surgidos do movimento anabatista no início dos anos 1650 sob a liderança de George Fox. Rejeitando qualquer forma de liturgia tradicional, eles se reuniam em silêncio, aguardando a inspiração divina sem intermediários. Cromwell os observava com desconfiança, mas, surpreendentemente, deixou que prosperassem. Essa tolerância relutante permitiu que, décadas depois, um de seus seguidores, William Penn, fundasse a Pensilvânia, um refúgio para dissidentes religiosos de toda a Europa, onde a cidade de Filadélfia se ergueria como símbolo de uma fé sem grilhões. Outros grupos, no entanto, eram muito mais perigosos. Os quintomonarquistas, por exemplo, interpretavam o livro de Daniel como prova de que o Apocalipse estava próximo e que Cromwell era um instrumento divino para instaurar o reino de Cristo na Terra. Suas pregações inflamadas, somadas a seitas adventistas e batistas radicais, obrigaram o protetor a agir com mão pesada. A repressão veio não por capricho, mas por necessidade. Aqueles que desafiavam a autoridade de Cromwell não apenas questionavam seu governo, ameaçavam desintegrar a própria nação que ele jurara salvar. E então havia a Irlanda. Um problema antigo, uma ferida aberta. Após sua campanha sangrenta em 1649, Cromwell deixará a ilha nas mãos de seu genro, Henry Ireton, que esmagara os últimos focos de resistência no oeste. Mas a vitória militar não resolvia o dilema fundamental. A maioria esmagadora da população, tanto os irlandeses nativos quanto os Old English, descendentes dos normandos que há séculos recusavam o protestantismo, era católica. A solução de Cromwell foi brutal em sua simplicidade: confiscar terras em massa e repovoá-las com colonos protestantes leais. Não se tratava apenas de segurança, era também uma questão de dívidas. Nos primeiros anos da Guerra Civil, o parlamento havia prometido vastas extensões de terra irlandesa aos mercadores de Londres que financiaram um exército que, ironicamente, nunca pisou na Irlanda, desviado para Edgehill em 1642. Agora, uma década depois, aqueles credores exigiam seu pagamento. E não eram os únicos. Os soldados do New Model Army, heróis das batalhas que derrubaram a monarquia, acumularam anos de salários não pagos. Cromwell, pragmático, viu na terra irlandesa a moeda que poderia acalmar ambos. Os veteranos receberiam propriedades, os mercadores, seus domínios prometidos. Assim, em 1652, o ato de assentamento transformou a geografia do poder na Irlanda. Milhões de acres foram arrebatados dos católicos e redistribuídos. Em 1640, irlandeses e Old English ainda controlavam mais de 60% das terras. Uma década depois, esse número despencaria para pouco mais de 20%. Quase metade da ilha passou para as mãos de oficiais do exército e aventureiros, especuladores que haviam apostado no parlamento anos antes. Os poucos católicos que conseguiram manter alguma propriedade foram empurrados para Connacht, a região mais pobre e inóspita, onde 5 condados se tornaram um gueto a céu aberto. Cromwell não inventara essa política, as plantations eram uma tradição inglesa desde o século XVI, mas sob seu protetorado, elas atingiram uma escala sem precedentes. Foi a maior transferência de terras da Irlanda moderna, um remanejamento que deixaria cicatrizes por séculos. De volta à Inglaterra, em setembro de 1655, Cromwell convocou seu primeiro parlamento. Ele chegou armado com uma lista de realizações, ordens executadas, rebeliões sufocadas, uma nação que, apesar de tudo, ainda se mantinha de pé.
Mas os deputados republicanos obstinados preferiam debater a legitimidade de seu governo a aprovar suas leis. Pior, Cromwell desconfiava que a velha nobreza, os lord-lieutenantes, não tinha nem a vontade nem a crueldade necessárias para esmagar os resquícios realistas que reapareciam como ervas daninhas pelo reino. Impaciente como sempre, ele dissolveu o parlamento. Se a política tradicional falhava, a força bruta resolveria. Em 1655, a Inglaterra foi dividida em 12 distritos militares, cada um governado por um major-general, homens escolhidos a dedo, puritanos ferrenhos, leais apenas a Cromwell e a sua visão de uma nação purificada. O que ficou conhecido como o governo dos majores-generais foi, na prática, uma ditadura disfarçada de eficiência. Seu objetivo era duplo: esmagar qualquer vestígio de lealdade à coroa e extrair impostos pesados para reconstruir um país exaurido pela guerra. Os majores-generais agiram como inquisidores, proibiram festividades papistas, fecharam tavernas, perseguiam imoralidades, com o zelo de homens que viam o pecado em cada canto. Sua milícia montada espalhava o terror e o puritanismo a pontapés. O povo, é claro, odiou. Quando Cromwell convocou seu segundo parlamento em setembro de 1656, encontrou resistência em todas as frentes. Suas reformas religiosas eram vistas como tirania, suas propostas econômicas, como um imposto para financiar a guerra contra a Espanha, foram rejeitadas com escárnio. E a guerra, aliás, era o outro grande fardo de Cromwell. A primeira delas, contra a República Holandesa, não era apenas um conflito comercial. No século XVII, Inglaterra e Holanda eram duas potências que se olhavam no espelho, nações protestantes, marinhas formidáveis, impérios nascentes. Mas só uma poderia dominar os mares. E Cromwell, que já dera mostras de que não recuava diante de nenhum desafio, não pretendia ser o segundo. Duas nações pequenas se comparadas aos gigantes da Europa, França e Espanha, mas economicamente avançadas como nenhuma outra. Londres e Amsterdã, já no final do século XVI, haviam se tornado os berços do capitalismo moderno, bolsas de valores pulsando com negociações, companhias por ações sendo fundadas e até meados do século XVII, ambos os países ditavam as regras do comércio europeu e atlântico. Não por acaso, eram rivais. A mentalidade mercantilista da época não deixava espaço para concorrência pacífica. O mundo era um bolo finito, e cada fatia conquistada por um significava menos para o outro. Era inevitável que, apesar da fé protestante comum e das décadas de aliança contra a Espanha católica, a tensão explodisse. Em 1652, o Ato de Navegação, aprovado pelo Parlamento dos Santos, foi a faísca. A lei, uma jogada ousada de Cromwell, proibia navios estrangeiros, leia-se holandeses, de transportar mercadorias para portos ingleses. Era um golpe direto no coração do comércio holandês. A resposta não demorou. A República das Províncias Unidas declarou guerra. Por 2 anos, o Atlântico virou um tabuleiro de xadrez mortal. Batalhas navais se sucederam, cada lado tentando asfixiar o rival pelo bloqueio de rotas e saque de navios mercantes. Mas em 1654, o conflito terminou em um empate exausto. Foi apenas a primeira rodada. Nas décadas seguintes, Inglaterra e Holanda se enfrentariam mais 2 vezes, sempre pela mesma razão: o controle dos mares e do comércio. No final, a Inglaterra sairia vitoriosa, não só como potência naval, mas também como dona de Nova Amsterdã, a joia holandesa na América do Norte, rebatizada em 1664 como Nova York. Mas a Espanha era o inimigo histórico, o fantasma que assombrava a Inglaterra há mais de um século. Tudo começou com Henrique VIII e seu divórcio de Catarina de Aragão, tia do imperador Carlos V. O rompimento com Roma e a ascensão do protestantismo transformaram a Inglaterra em um alvo para a Espanha de Felipe II, que sonhava em esmagar a heresia com fogo e espada. A Guerra de 1585, aquela que viu a invencível armada espanhola ser destroçada pelos ventos e pela marinha inglesa, durou 19 anos e deixou cicatrizes profundas. Mesmo após a paz de 1604, a rivalidade persistiu, alimentada pela expansão colonial inglesa nas Américas e no Caribe, territórios que Madrid considerava seus por direito divino. Cromwell, estrategista implacável, viu na França de Luís XIV a chave para isolar a Espanha. Desde a década de 1620, os Bourbon e os Habsburgos espanhóis se digladiavam pela hegemonia europeia. Ao selar uma aliança com Paris em 1654, o Lorde Protector arrastou a Inglaterra para o conflito, não como mero aliado, mas como peça central.
Seu plano era audacioso, o Western Design, uma campanha para arrebatar das mãos espanholas as riquezas do Caribe, onde o açúcar já se transformava em ouro líquido. Em 1655, uma frota de 30 navios e 8.000 homens partiu rumo às Índias Ocidentais, sob o comando do almirante William Penn, pai do futuro fundador da Pensilvânia, e do general Robert Venables. A ordem era clara: tomar Hispaniola, a pérola do Império Espanhol na região, dividida hoje entre Haiti e República Dominicana. Mas a ilha resistiu. Frustrados, os ingleses viraram-se para Jamaica, menos defendida, mas igualmente valiosa. Em maio daquele ano, a bandeira de São Jorge foi hasteada sobre Kingston. Foi a maior conquista da guerra. Embora os combates no mar e nos Países Baixos espanhóis, atual Bélgica, se arrastassem até 1659, quando a França finalmente fez as pazes com Madrid, pouco mais se alterou no tabuleiro. Exceto por um detalhe crucial: Jamaica. Junto com Barbados, Neves, São Cristóvão e Montserrat, a Inglaterra agora dominava um arquipélago de ouro, não pelo tamanho das ilhas, mas pelo potencial de suas plantações de açúcar. Era o pontapé inicial para um império que no século seguinte dominaria os oceanos. Mas enquanto Cromwell expandia os domínios ingleses além-mar em casa, o solo político tremia. Em março de 1657, o parlamento apresentou-lhe um documento solene no salão de banquetes de Whitehall, a humilde petição e conselho. Seu conteúdo era explosivo: ofereciam-lhe a coroa. Não qualquer coroa, não a tirania que Carlos I tentará impor, mas uma monarquia constitucional, com o parlamento mantendo o controle sobre impostos, leis e governo. Oliver I, rei por vontade da nação. O Lorde Protector hesitou. Semanas de debates internos se seguiram. Em 8 de maio deu sua resposta: recusou. O título de protetor, argumentou, já carregava a autoridade necessária. Foi um gesto de princípios, ou de cálculo? Afinal, a própria oferta revelava uma verdade inconveniente. Mesmo entre os revolucionários, muitos acreditavam que só um rei poderia unificar a nação. Mesmo rejeitando a coroa, Cromwell cedeu a outras demandas da petição. Aboliu o impopular sistema dos major-generais, restaurou a Câmara dos Lordes e, em 25 de maio, ratificou o documento com uma emenda crucial: seu filho, Richard, seria seu sucessor. No mês seguinte, uma cerimônia simbólica selou o novo acordo. Cromwell sentou-se no trono de Eduardo, o Confessor, o mesmo que coroara reis por séculos. Os republicanos rangiam os dentes. A revolução, afinal, tinha seus limites. O protetorado, porém, não era uma ditadura disfarçada. Era um regime híbrido, onde a autoridade suprema de Cromwell convivia com as tensões de um país ainda dividido. Radical-reformistas como os Levelers viam suas demandas por igualdade política e religiosa ignoradas, enquanto os moderados se indignavam com as concessões feitas aos presbiterianos ou com a manutenção de uma estrutura de poder que, no fundo, pouco diferia da monarquia que haviam derrubado. Quando o terceiro parlamento de Cromwell se reuniu em janeiro de 1658, a oposição explodiu. Até mesmo antigos aliados, como os oficiais do New Model Army que outrora o haviam aclamado, agora o encaravam com desconfiança. O custo da estabilidade, afinal, era alto demais. Um governo que prometera liberdade, mas governava com mão de ferro, que pregava tolerância, mas esmagava dissidências, que jurava servir ao povo, mas dependia de um homem só para não ruir. E esse homem já não era o mesmo. Desde meados da década de 1640, a saúde de Cromwell vinha se deteriorando, os anos de campanhas militares, as noites em claro planejando batalhas, o peso de um poder que nenhum mortal deveria carregar sozinho. No verão de 1658, as crises se tornaram frequentes, febres recorrentes, possivelmente malária ou desenteria, agravadas por uma infecção renal que o deixava prostrado. O golpe final veio em agosto, com a morte de sua filha Elizabeth, seguida poucos meses antes pela perda de seu neto Oliver. O luto se somou à exaustão, e o corpo do Lorde Protector, já fragilizado, não resistiu. Em 3 de setembro de 1658, Oliver Cromwell morreu em Whitehall, aos 59 anos, ironicamente na mesma data em que anos antes havia esmagado seus inimigos em Dunbar e Worcester, um sinal talvez de que até o destino tinha um senso de drama. Seu funeral, em 23 de novembro, foi um espetáculo de pompa quase real. O caixão, transportado por uma procissão solene até Westminster, levava a inscrição: aqui jaz Oliver, protector da República da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Mas a república que ele deixará para trás era um castelo de cartas. Richard, seu filho e sucessor designado, herdou o título de Lorde Protector, e pouco mais.
Sem o carisma do pai, sem sua habilidade para equilibrar facções rivais, ele se viu à mercê de um parlamento dominado por dissidentes religiosos e monarquistas disfarçados, enquanto o New Model Army, outrora leal a Cromwell, agora murmurava a revolta. Em menos de um ano, em maio de 1659, Richard renunciou. O experimento republicano desmoronava. E foi nesse vácuo que os fantasmas do passado ressurgiram. Nos bastidores, os partidários da dinastia Stuart teciam sua volta. Em outubro de 1659, em Haia, o exílio do príncipe Charles se transformou em negociações. Os termos eram claros. Se ele voltasse como rei, não haveria vingança contra os regicidas, o parlamento manteria seu poder. Era uma rendição disfarçada de acordo, a monarquia voltaria, mas nunca mais seria a mesma. Em maio de 1660, Charles II desembarcou em Dover, recebido por uma nação cansada de revoluções. A restauração estava completa. Ou quase. Porque, embora a coroa tenha voltado, o mundo que Cromwell ajudara a criar não desapareceu. O parlamento, agora fortalecido, jamais permitiria que um rei governasse sem limites. A semente da democracia constitucional havia sido plantada, e com o tempo floresceria. A Inglaterra, e depois a Grã-Bretanha, nunca mais seria uma monarquia absoluta. Nesse sentido, a revolução não fora em vão. E Cromwell? Como julgar um homem que em menos de uma década passou de um gentry obscuro a ditador de fato, de herói militar a vilão histórico? Não há respostas fáceis. Ele foi o general que salvou a Inglaterra do absolutismo, mas também o conquistador que arrasou a Irlanda com uma brutalidade que ainda ecoa. Recusou a coroa, mas governou como um rei, e pior, para alguns, como um rei eleito por Deus, não por homens. Suas plantas de terra em Ulster não foram invenção sua, mas ele as executou com uma eficiência implacável. Não era um monstro nem um santo. Era um homem do seu tempo, pragmático, fanático, genial e cruel na mesma medida. Talvez a verdade esteja no meio do caminho, não no mito do libertador, nem na lenda do tirano, mas na figura de um revolucionário que entendeu, tarde demais, que revoluções devoram até seus próprios filhos, e que no fim até os gigantes caem.